Isso, a gente parece que está poderíamos falar de uma guerra fria de desinformação, porque essa meia-verdade, na verdade, acaba levando as pessoas para uma informação falsa, né? Não leva para a verdade, leva para o oposto. A gente poderia falar que estamos numa guerra fria de desinformação? Olha, eu acho que a sua pergunta é muito interessante, Mercedes, porque creio que podemos falar, sim, de uma guerra de desinformação. Por quê? Porque, habitualmente, e esse fenômeno que eu expus aqui, que é o fenômeno que podia acontecer numa rede social, numa transmissão de mensagens de telefone, acontece muitas vezes na imprensa. E veja, eu volto um pouquinho atrás para responder a sua pergunta. Veja que muitas vezes a fake news não está propriamente no fato mal noticiado, mas está numa interpretação distorcida ou numa omissão de fatos. Por exemplo, existe um fato concreto, mas você omitiu não sei quantos outros. Com aqueles dados você julga aquele fato mau. Então isso gera uma fake news. Bom, o que... Só para eu dar um exemplo disso, Sepúlveda, para ver se eu estou acompanhando. Sim. Seria, por exemplo, o que já aconteceu várias vezes quando a gente pega um discurso do presidente, que a imprensa... a grande mídia, né? Não vamos falar toda a imprensa, porque a gente tem algumas que ainda procuram falar a verdade, né? Mas a grande mídia pega lá alguma frase dele que realmente foi falada em algum momento do discurso, mas tira do contexto e coloca numa outra construção de narrativa para desviar a pessoa do que o presidente realmente falou e para tentar colocar nele todos aqueles rótulos que a gente já escutou, de fascista, racista, tudo. E seria um dos exemplos Seria disso. isso, eu vou lhe dar um exemplo concreto. O discurso do presidente na ONU. O discurso do presidente da ONU está, para quem quiser, está gravado, está escrito, é só ir pegar a fonte e ver o que é que está lá. Entretanto, eu li inúmeros artigos de analistas dizendo que foi super agressivo, que foi isso. Não, isso é uma interpretação em cima de um texto e não corresponde muitas vezes ao texto que está lá, ao texto, à maneira como a pessoa falou, como o presidente falou, etc. Esse seria exatamente um tipo de fake news, ou seja, uma distorção da realidade. Quando não é a distorção da própria realidade, ou seja, mentir a respeito da realidade, mas muitas vezes é mais sutil, é uma interpretação. E nesse sentido é que eu concordo consigo que nós estamos diante de uma guerra de informação. Um dos campos que mais se vê isso é a questão ambientalista. Eu vou lhe dar um exemplo. Ia dar um exemplo do meu pai depois para falar o que chega lá na Argentina do que acontece no Brasil. No Brasil. Mas eu vou lhe dar um fato até pitoresco, né? Todo mundo aqui já viu fotografias dos ursos polares. Porque os ursos polares estão acabando por causa da mudança climática. Então você já viu urso polar completamente magro, esquálido, andando assim de uma maneira que dá pena, né? Ou então um urso polar se equilibrando num pedaço de gelo. Bom, acontece o seguinte, eu uma vez estava viajando, estava lendo um jornal italiano e vinha lá a fotografia do urso polar magro e esquálido. E fazia uma pergunta que era óbvia. Onde é que estão os outros ursos polares magros e esquálidos? Porque ele não pode ser o único que está assim. É claro que não tinha, porque ele estava doente, né? E então você... É falsa aquela fotografia? Não é. É falsa a fotografia? Não é. A fotografia é verdadeira. Mas o que passaram com aquela imagem para você é falso. E isso é uma fake news, isso é uma guerra de informação. Bom, os ursos polares estão mesmo acabando? Acabou de sair um relatório sobre estudos de mudanças climáticas que a população dos ursos polares quintuplicou. Então, nós somos bombardeados todos os dias com fotografias de ursos polares, que parece que estão procurando comida, parece que estão sendo derrubados dos pedaços de gelo, mas na realidade isso não é verdade. Então a fake news é uma guerra de informação. Por exemplo, a questão do clima está sendo usado como uma guerra de informação. Há muita gente que contesta, muitos cientistas contestam cientificamente as conclusões, por exemplo, do painel do clima da ONU.
Muitos cientistas que faziam parte do painel do clima da ONU disseram o seguinte: nós vamos abandonar isso porque as nossas pesquisas não dizem isso que os relatórios da ONU estão dizendo. Então, veja... Fake news até com a pesquisa deles, Até com a pesquisa deles. E depois você vai ver, não é uma mentira total. É uma mentira parcial, uma meia-verdade. Então, e muitas vezes é na interpretação. Eu dei esse exemplo do urso porque ele é quase cômico, mas também é muito claro para nós entendermos o que é que isso quer dizer, né?